inflama, prostaglandina, as estaminas. A gente vai ver tudo isso, por exemplo, das estaminas, mais detalhadamente quando a gente for ver as reações de hipersensibilidade, tá? Então, do aumento da permeabilidade venular. Falei que tem edema, tumor, incha, tudo. Quem está envolvido em que tipo de mediador inflamatório? Essa galera aqui, aminas vasoativas, bradicinina, os leucotrienos, que vocês já viram com o Léo. Quem é que é responsável por fazer quimiotaxia e ativação dos leucócitos? Leucotrieno B4, o C5A, lá da cascata do complemento. As próprias citocinas liberadas por macrófagos, por células, né, do sistema imune. Quem é que causa dor? Qual mediador inflamatório? Prostaglandina, bradicinina, citocina. Isso aí vocês vão ver lá quando vocês forem ver dor com a Maria Cláudia. Isso tudo vai ser destrinchado, tá? E o dano tecidual, essa galera daqui. Então, lembrando aqui da origem, né, dos principais mediadores endógenos da inflamação, a gente tem os de origem tecidual e a gente tem também os de origem plasmática. E só para não deixar isso tudo, essas pontas soltas, mas isso aqui, quem vai dar isso aqui para vocês é a Maria Cláudia, mas a gente tem os anti-inflamatórios, que é o que mais se receita hoje, são anti-inflamatórios. A gente tem anti-inflamatórios que são esteroides, os esteroidais, e a gente tem os anti-inflamatórios que não são esteroidais, tá? Então, os anti-inflamatórios que não são esteroidais, e que bom que vocês vão ver isso com a Maria Cláudia de novo, estou só dando uma introdução, para poder fazer sentido a questão da inflamação e ligar um ponto enquanto é tempo, enquanto vocês estão com isso fresco na mente. Então, os anti-inflamatórios que vocês vão prescrever para o paciente de vocês, nós temos os esteroidais e os não esteroidais, que a gente chama de AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. O que eles fazem quando você prescreve? Inibem síntese de prostaglandina, que é o quê? Um mediador inflamatório, certo? E aí, e onde que ele age aqui, ó? Depois eu mostro. Mas eu já queria mostrar aqui. Quando você prescreve para o seu paciente um anti-inflamatório não esteroidal, você vai agir aqui, na COX. Vai inibir a COX. E o que a COX faz? Ela converte o ácido araquidônico em um mediador inflamatório, especificamente a prostaglandina. Certo? Então, sei lá, prescrever um anti-inflamatório para o seu paciente, um AINES, né? Que tem dois tipos de anti-inflamatórios, corticoides, são os esteroidais, e os AINES, que são não esteroidais, você vai estar inibindo a ciclooxigenase, a COX 1 e 2, tá? Isso vocês vão ver muito mais especificamente com a Maria Cláudia, mas eu estou fechando a ponta do que eu estou falando. Então, anti-inflamatório age aqui. Tem um estímulo, a injúria, que vai culminar com a produção do mediador, que é a prostaglandina. Você prescreve um AINES, um anti-inflamatório para o seu paciente, você está inibindo a ciclooxigenase, que converte ácido araquidônico em prostaglandina. Tá claro? Tá assim? Então, olha só. Então, os AINES, né? Falei onde que eles agem. Então, os mediadores inflamatórios, as proteínas de fase aguda. Nós temos tudo que eu falei, a maioria, eu foquei muito aqui na inflamação aguda, tá, gente? Então, o que a gente tem como proteína de fase aguda? A proteína C reativa, PCR. Vocês vão muito pedir exames para ver o nível de PCR do paciente. Não estou falando da reação de polimerase em cadeia, que é um teste para ver se tem Covid,
que é a amplificação de material genômico. Esse não. A proteína C, a PCR aqui, ela quer dizer proteína C reativa, que é uma proteína da fase aguda. Citocinas, proteínas de sinalização liberada pelas células imunes, que eu falei para vocês. Então, nós temos tanto as interleucinas pró-inflamatórias, então, tem algumas que são muito características, como, por exemplo, IL-1-beta, IL-6, IL-8, interferon gama. Leu isso em algum lugar, saiba que você está lendo sobre citocinas pró-inflamação. Ou seja, são citocinas que estão sendo liberadas num momento de inflamação do organismo, tá? E é ruim? Não. Isso aqui é legal, porque falei para vocês que inflamação é algo protetor, não falei, gente? Agora, quem já ouviu aqui falar de dengue hemorrágica? Quem já ouviu falar da Covid, da tempestade de citocinas? Lembra da tempestade de citocinas da Covid? É uma exacerbação da liberação da produção de citocinas pró-inflamatórias. Tá? Então, tá lá, a pessoa foi infectada pelo Covid. Começa-se um processo inflamatório. Para quê? Para debelar aquela infecção. E o vírus está lá com tropismo pelas células pulmonares. E aí entra em ação o quê? Macrófago, todas as células que eu contei para vocês. Macrófago, os macrófagos residentes alveolares. E começa a produção de citocina. Para quê? Chamando outra galera para ir lá e resolver a infecção. No entanto, lá no pulmão, o que causou? Porque algumas citocinas, o que causam? Extravasamento. Não é? Imagina um extravasamento no pulmão. Extravasamento plasmático. O que vai ocorrer? Diminuição de troca gasosa. Certo? E aí, o que o paciente relata? Porque o grande problema da Covid não é o vírus em si, é o que ele causa, é a resposta inflamatória exacerbada, a síntese exagerada de citocinas pró-inflamatórias. Por quê? Alguns mediadores, como eu falei para vocês, o que eles causam? Vasodilatação, aumento de permeabilidade, não é? E como que faz troca gasosa? Nós temos aqui o alvéolo, um monte de capilar, fazendo a hematose, né? Fazendo a troca gasosa. Inspirando aqui o oxigênio e expirando o gás carbônico. Tá, aí se tem água nessa interface, que é o extravasamento, como que vai fazer troca de gás? Lembra que os pacientes, o principal sintoma era falta de ar. Né? Você tinha uma queda da pressão parcial de oxigênio. Certo? Por quê? Por causa das citocinas pró-inflamatórias. E aí chamava de tempestade de citocinas. Isso acontece também na infecção pelo vírus dengue, né? Quando evoluir para dengue hemorrágica. Certo, gente? Vocês estão ligando os Lé concretos aqui? Então as pró-inflamatórias são essas, IL-1-beta, IL-6, IL-8, interferon. Então, você vai ver um exame de um paciente e ver restante de citocina aqui, você fala pró-inflamatório. E aí, ao mesmo tempo, como o corpo tende a uma homeostasia, algumas citocinas anti-inflamatórias também já começam a ser liberadas. IL-4, IL-10, IL-13, aqui tem a IL-4, IL-10 e IL-13 é de um perfil mais anti-inflamatório, tá? Fator de necrose tumoral, que é o TNF. Então, tudo aquilo são mediadores inflamatórios, liberados durante o processo inflamatório. E como você já deve ter visto com o Léo, as espécies reativas de oxigênio. O fator ativador de plaquetas também são mediadores inflamatórios importantes liberados, né? Constituído por fosfolipídio de membrana, o que ele faz? Provoca vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular e ativação plaquetária, e também é uma citocina. Metabólitos do ácido araquidônico, que vocês viram com o Léo. Então, eu tenho a bicamada lipídica, né? E eu tenho uma injúria lá
na minha bicamada lipídica. O que vai acontecer? Fosfolipase A2 vai converter em ácido araquidônico. O ácido araquidônico, ele pode ser convertido em várias outras moléculas, dentre elas as prostaglandinas, que vão causar o que nessa inflamação do paciente? Vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, prostaciclinas, vasodilatação, inibe a agregação plaquetária, tromboxana A2. Vocês viram com o Léo o que cada um faz? Hã? Ah, tá. Então faz vasoconstrição, promove a agregação plaquetária, leucotrienos, que são pró-inflamatórios, vasoconstrição, broncoespasmo, aumento de permeabilidade vascular. É uma liberação, é uma tempestade de citocinas mesmo, tá? E quando ela é exacerbada, principalmente é o que causam os sintomas que a gente vê em muitas doenças, como, por exemplo, na Covid, na dengue e várias outras, na dengue hemorrágica. Os de origem plasmática, a bradicimina, que tem a ver com aumento da permeabilidade vascular. Então, o edema, aquele inchaço causado por um processo inflamatório, é causado pela bradicimina. O complemento que a gente viu, as fraçõezinhas A, são anaflotoxinas, elas aumentam a permeabilidade vascular. C5A, C3B, o C3B é o opsonizo, o C5A causa quimiotaxia. Certo, gente? Já falei um monte. Isso eu já falei e CFNI. Gente, depois dessa aula aqui, eu vou começar